Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Estamos aí com a internet, né, ao nosso favor, e vamos aí mais uma vez estar estudando sobre a lição de número 5 da classe dos jovens, e tem pelo título Confirmando o Concerto. Antes de mais nada, né, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, né, de estar aqui ministrando esta lição de número 5. Tá falando um pouco aí sobre a aliança, né, do povo de Deus, o concerto. Vamos falar também um pouco sobre a Páscoa, né? A Páscoa no entendimento teológico e no entendimento do conhecimento popular, né? Melhor dizendo, como que as pessoas entendem o que realmente é a Páscoa, né? O nosso texto do dia vai nos dizer: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Está escrito no livro de Atos, capítulo 7, e o versículo 39. Esse versículo fala do povo de Deus, né? Que Deus havia deixado uma ordem, né? Um mandamento, e o povo, bem assim que Deus tirou o povo do Egito, o povo não quis muito obedecer as normas pela qual Deus tinha colocado, né? Os mandamentos pela qual deveriam seguir, né? E um deles era a obediência a Deus e não adorar a outros deuses. Mas Deus tirou o povo do Egito, e logo no seu coração eles retornaram, né? No coração eles retornaram para o Egito. Ou seja, né, foi fácil para Deus tirar todo aquele povo, né, que não era pouco, né, eram multidões de pessoas. Para Deus foi muito fácil tirar o povo lá do Egito, mas tirar o Egito do coração do povo tem sido uma guerra até o dia de hoje, né? A síntese nos diz assim: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Então o nosso concerto, louvado seja Deus por isso, hoje está em Cristo, né? Então hoje aquele que tem a sua fé firmada no Filho de Deus, em Jesus Cristo, hoje ele pode estar mais, podemos dizer assim, mais firmado na promessa, né? Mais tranquilo, porque antes era a promessa, ela era uma promessa física, né? Você tinha que fazer um ato, era através de uma circuncisão, mas a circuncisão verdadeira Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então hoje a circuncisão ela tem que ser espiritual, né? Não precisa mais ficar mutilando a carne em nenhuma parte do corpo, para que a gente venha ter com Deus comunhão, ou concerto, ou até mesmo uma aliança com Deus. Não precisamos mais de mutilações em nossos corpos, né? Graças a Deus por isso. Então, por conta do próprio Cristo, né? Até o próprio Jesus Cristo, ele também passou por essa circuncisão, porque era um mandamento, mas após a morte de Cristo, já não
não houve mais essa necessidade, né? Louvado a Deus por isso. Gostaria também de estar lendo com os irmãos aqui o texto bíblico, né, que você encontra no livro de Josué, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 12. E eu gostaria de, juntamente com os irmãos, você que não tem a revista, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 12. É uma leitura um pouco longa, mas vale a pena estar lendo. Quanto mais conhecemos a palavra do Senhor, mais nós crescemos na graça e também no conhecimento. Versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou quando estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Esse versículo aqui, irmãos, olha só, eles falam que aconteceu que, acabando de fazer toda a circuncisão no arraial, aqui diz que eles ficaram no seu lugar quietinho, ou seja, esperando a restauração, né? Porque foi feita a circuncisão, então ficaram aguardando a recuperação. É um processo bem doloroso, né? Todos nós, principalmente homens, sabemos que o órgão sexual masculino do homem é algo bem sensível, certo? Então a gente sabe que é bem doloroso e o processo também de cura deve ter sido um pouco demorado, até porque nesta época, não sei, ninguém nunca ouvi nenhum comentário falando sobre anestesia, então acredito que isso era feito assim a cru mesmo, então deveria ser uma dor imensa. Mas quando se tratava de estar perto de Deus, fazer um sacrifício para que nós possamos viesse estar mais próximo de Deus, para receber uma marca, né, de Deus e ser chamado povo de Deus, escolhido de Deus. Então acredito que nessa hora os homens não se intimidaram com tamanha a dor, né? Porque independente de qualquer coisa, vale a pena estar com Deus, independente da dor carnal, né? Precisamos muitas das vezes abrir mão, né? Renunciar a algumas coisas, por mais que venha nos doer, mas o sacrifício maior é estar com Deus. É melhor, é bom estar com Deus, independente de qualquer outra coisa. Seguindo aí o versículo 9, né? Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi tirar de sobre vós o opróbrio, né, do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Ou seja, irmãos, nesse versículo 9 aqui, Deus
resolveu, o povo estava escravizado já há muitos anos, né? Foram um pouco mais que 400 anos escravizado, e o Senhor ele resolveu tirar, né, a vergonha do povo, né, nesse dia, tirar o opróbrio, né, a vergonha, o sofrimento. Mas por isso que nesse lugar se deu o nome de Gilgal, né? Então é onde podemos dizer que é o lugar que Deus deu vitória para seu povo. O versículo 10: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia. Versículo 12: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então aqui, irmão, nesse versículo 12, é um versículo que também me chama a atenção, porque havia uma promessa, né? Uma promessa de Deus para o povo de Israel. Josué, a gente conhece a história de Josué, né? Para quem conhece a história de Josué, melhor dizendo, a gente sabe que Josué, ele era um estrategista de guerra, foi um homem que andou ali lado a lado com Moisés, em todas as etapas que Moisés passou, né? Todos os altos e baixos, todos os vendavais, todas as tempestades, né? Quando o povo queriam pôr Moisés na parede, e todas aquelas pressões que Moisés passou, Josué foi um dos que também estava junto com ele, né? E inclusive quando o pessoal chega perto da terra de Canaã, quando o povo chega perto da terra de Canaã, ali Deus manda os espias averiguar a terra, e voltando eles, infelizmente a notícia não foi boa. Eles desacreditaram do que Deus havia prometido. Então sabemos que Josué e Caleb, dessa nação que foi tirada do Egito, foram os únicos que entraram na terra prometida, entraram na terra de Canaã. Deus tinha uma promessa, e devido a esta incredulidade, o povo acabou perecendo no deserto, e Deus fez com que toda aquela nação perecesse ali no deserto. Já era projeto de Deus mesmo do povo perecer, já era projeto de Deus mesmo daquela nação não entrar mais na terra de Canaã, devido a ter duvidado do poder do Senhor, desacreditado. Eles foram à terra e viram que tinha muitos gigantes, homens grandes, e eles acabaram que se intimidando com aquilo, achando que Deus não conseguiria dar aquelas terras para eles, devido que os homens eram muito grandes. Mas eu quero falar uma coisa para você, meu irmão, nesta manhã, para você que está nos assistindo. Olha só, se Deus tem promessa na tua vida, se Deus ele fez uma promessa na tua vida, se Deus disse que você iria conquistar alguma coisa em algum tempo, não se desespere. Por mais que se levante as adversidades, por mais que o problema cresça, não se desespere, porque o Deus que te prometeu, ele é Deus também para cumprir. A palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus, e se ele prometeu, com certeza ele vai cumprir. Pode se levantar quem quiser, pode se levantar vendavais, pode se levantar homens grandes, pode se levantar gigantes e mais gigantes,
mas saiba que maior, quem está por cima de tudo, de todos, é unicamente Deus. E se Ele te prometeu, com certeza Ele vai cumprir. Ele vai fazer com que sua promessa venha a ser realizada na tua vida. Amém? Por isso que aqui nesse versículo 12, a palavra de Deus aqui no finalzinho diz: porém no mesmo ano comeram da novidade da terra. Quais eram as novidades da terra? E que terra era essa? Era justamente aqui, justamente nesse versículo, que a palavra de Deus está se cumprindo, que a promessa de Deus está se cumprindo. Mas por quê, irmão? Porque o povo ficou 40 anos no deserto, certo? Para se beber água, o povo precisava esperar um milagre, para que a água viesse a aparecer, para que eles pudessem beber e saciar a sede, matar a sua sede. Sempre que tinha sede, havia alvoroço. Sempre que tinha fome, havia alvoroço. Precisava de milagre para que viesse comida, para que o maná viesse. E o povo a todo tempo vivia murmurando. Mas o Senhor a todo tempo cuidou do seu povo durante 40 anos. Mesmo Deus vendo, mesmo Deus ali no seu propósito ali, de destruir aquela nação incrédula, que não acreditou no seu poder, mesmo assim Deus, Ele estava cuidando do seu povo. Por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso. Por mais que eu e você venhamos a falhar em nossos propósitos com Deus, por mais que eu e você venhamos a falhar nos nossos concertos, nas nossas alianças que muitas vezes fazemos com Deus, e muitas vezes em nossas fraquezas a gente acaba se esquecendo do nosso pacto com Deus, da nossa aliança. Mas o Senhor, ele mesmo assim, com seu imenso amor, Ele vem cuidando de mim, vem cuidando de você, e Deus, Ele não nos desampara. Então o Senhor, mesmo naquele propósito de não deixar mais aquela nação anterior entrar na terra prometida, Deus ali a todo tempo não deixava faltar nem a água, nem o pão, e cuidando ali para sempre, a todo tempo, das suas vestes, dos seus calçados, porque o Senhor, Ele não deixa de ser Deus. Amém? Então aqui a gente vê que o Senhor estava cumprindo ali a sua promessa, porque Ele disse que daria para o seu povo uma terra que emana leite e mel. Então aqui, ó, quando cessou o maná, no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram da novidade da terra. Ou seja, agora a promessa de Deus ali se cumprindo, e o povo de Deus agora ia desfrutar, né, das novidades da terra, né? E naquela época a gente sabe que o povo vivia da agricultura, né? Então a terra agora ia produzir, o povo agora ia ter o que comer a todo tempo, o povo ia ter terra para plantar, ia ter rios, ia ter água, ia ter tudo para eles ali, sem precisar, né, de um milagre, porque a gente sabe que é Deus em quem dá condições para a terra trazer o fruto, né? Louvado seja Deus por isso. E para que tudo isso venha acontecer, irmão, nas nossas vidas, para que os projetos de Deus venham se cumprir em nossas vidas, nos dias de hoje, olhando para o povo de Israel e olhando para nós, eu não consigo conciliar a diferença entre o povo de Deus, o povo de Israel, e hoje a nação brasileira e outras nações que existem em todo o mundo. A vida de Israel era um ciclo, o povo de Israel era um ciclo. Uma hora estava bem com Deus, outra hora o ciclo quebra e o povo se rebela, se revolta contra Deus. Aí o povo percebe que por ele ter se afastado de Deus, a mão de Deus começa a pesar. É lógico que vai vir dificuldade. Deus vai mesmo ali surrar o povo a um ponto do povo entender que Deus é Deus, que tudo depende dele. E todos nós sabemos que nós não devemos adorar a outro Deus, a não ser Deus, o nosso Deus. E aí o povo se voltava para Deus, pedia perdão. Senhor, nos perdoa, se pecamos contra ti. E o Senhor, meu irmão, como sempre, misericordioso, com seu infinito amor, Ele ouvia as orações do povo, e ali perdoava o povo, sarava a terra, e ali começava tudo de novo, trazia paz naquele lugar. O povo passava um período de tempo em paz, mas logo depois
6, 7 anos, 8 anos, 9, 10 anos, começava tudo de novo, o povo se esquecia de Deus e assim ia, né? E não é diferente no dia de hoje, né? Quantos de nós hoje, muitas vezes a gente está bem com Deus, a gente pula em espírito, dá glória a Deus, é jejum, uma hora, lê Bíblia, é aquela comunhão, aquela intimidade, mas chega algum momento na nossa vida que a gente enfraquece, a gente acaba que olhando o gigante, né? E às vezes a gente acaba se intimidando com o tamanho do gigante e se esquece que Deus é Deus. E às vezes a gente baixa a cabeça, os ombros caem, perdemos o chão e esquecemos que temos um Deus poderoso. E muitas vezes a gente acaba que se afastando do Senhor. Mas logo, né, o Espírito Santo de Deus que se encarrega de abrir os nossos olhos para que nós venhamos perceber, entender, enxergar e ver que a causa de tudo isso foi nada mais do que o nosso afastamento ao Senhor. E Ele faz com que a gente se aproxime de Deus. Ele faz com que nós venhamos nos arrepender do nosso mal feito e chamar o Senhor mais uma vez para perto de nós. Pedimos perdão, pedimos ao Senhor misericórdia, nos ajuda, nos socorre. Salmo 121 fala, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro, ele vem unicamente do Senhor. E sabemos que na nossa vida, por mais que a gente venha passar por dificuldade, sabemos que o nosso socorro é unicamente de Deus. E o Senhor, Ele com sua misericórdia, nos atende outra vez. A nossa vida, assim como era o povo de Israel, é como uma roda gigante. Uma hora estava lá em cima, outra hora estava embaixo. Outra hora estava do lado direito, outra mão do lado esquerdo. Assim é a tua vida, assim é a minha vida. Uma hora a gente está lá, outra hora está lá embaixo. Não sabemos. Às vezes é difícil você entender, mas o segredo é estar com Deus, estar perto do Senhor e saber que Ele é Deus poderoso e que pode fazer todas as coisas. Eu não sei trazendo aqui, exemplificando hoje aqui a roda gigante da vida, né? Eu não sei em qual patamar da roda gigante da vida que você se encontra. Se você está lá em cima, se você está lá embaixo, está do lado do outro. Não sei. Deus é quem sabe. Mas uma coisa eu quero te falar. Se você está lá em cima, agradeça a Deus por você estar lá em cima. Não queira ser melhor do que ninguém. Se você está lá em cima, louvado seja Deus por isso. Eu sempre falo aqui em casa, para meus amigos, meus irmãos, que sempre é melhor agradecer a Deus, né, do que pedir. Por que é melhor agradecer? Porque você corre, o risco é menos de você passar por uma dificuldade quando você está lá em cima, porque você está com o coração grato a Deus. Mas quando você está lá embaixo, aí você precisa pedir para Deus alguma coisa. E para pedir para Deus, os irmãos sabem que é sacrifício, é renúncia, é choro, é dor, é tristeza, não é verdade? Então, irmãos, não sei em que patamar da vida que você se encontra nesta hora, né? Mas independente do lugar que você estiver, saiba que Deus, ele é poderoso, né? Ali no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele é poderoso, né? O Senhor, ele faz descer a sepultura, mas ele faz também tornar dela. O Senhor, ele empobrece, mas ele também enriquece. Ele abate e também é Deus para exaltar. O Senhor é aquele que tira o pobre lá do monturo, lá do lixão, e faz ele assentar entre os príncipes. Porque dele é os alicerces, dele é a terra. É ele quem manda. Tá certo? Louvado seja Deus por isso. Deus é muito bom. Então, irmãos, aqui eu queria ler uma parte aqui. Uma marca de Deus. Dando continuidade aqui à aula. Uma marca de Deus. Quero estar lendo aqui. Olha só. A circuncisão produziu uma marca de autoridade e comunhão. Por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo.
Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato do seu filho não ser circuncidado. Aqui, mano, aqui está nos dizendo que Deus tensionava matar Moisés, porque Moisés não havia circuncidado o seu filho, porque aquilo era um mandamento de Deus. Deus já havia mandado fazer aquilo. Todo o seu povo tinha que ser uma marca, sabe? Deixa eu usar aqui uma expressão, peço até desculpa, né, pela expressão, mas é que está vindo agora em mente. Olha só, um fazendeiro, ele tem lá as suas criações de gado, né, seus animais, e um pouco mais para frente tem outros fazendeiros que também, né, tem lá suas marcas, tem lá seus animais também. E aí eles criam uma marca, né? Eles criam uma marca, o outro lá também cria. Então, só para vocês entenderem mais ou menos essa marca. Então, aquele que esse fazendeiro, ele marcava o seu animal, né? Não sei se vocês sabem, o pessoal faz aqueles ferros, esquenta, né? E faz aquela marca ali no animal. O outro também não. Então, cada um tinha seu animal e seus animais não se misturavam com os outros para não dar problema. Era mais ou menos essa marca. Precisava ter uma marca registrada. Então, o povo de Deus também precisava ter uma marca registrada. E Deus queria que todo o seu povo fosse diferenciado dos outros povos. O povo de Israel tinha que ser um povo diferente. Assim, Deus tentou desta forma. Só que, né, irmão, lá na frente a gente vai ver que o povo acaba se rebelando, né? Mesmo sendo circuncidado. Então aqui, ó, é triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso, morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração. E da nossa também. Temos que ser obedientes a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Ou seja, aqui está dizendo que o povo tinha sido circuncidado, né? O povo tinha lá feito a marca, mas dentro de si, o seu coração, a sua mente estava totalmente fora, estava totalmente longe. E aqui fala que devido a isso, devido ao seu coração estar longe, né, por mais que tenha sido passado pela circuncisão, pelo seu coração estar longe de Deus, morreram no deserto. E se trouxermos para nossas vidas no dia de hoje, vamos entender que tem muitas pessoas que receberam a marca de Cristo, né, que aceitaram a Jesus como seu único Salvador e suficiente Salvador, que entregaram suas vidas para Jesus, receberam a marca, o selo do Espírito Santo. Mas você vai ver que o seu coração está longe do Senhor. São pessoas que, diferente do povo de Israel, saíram do Egito, mas o Egito continuou no coração e na mente. Hoje, as pessoas receberam a marca de Jesus, receberam a marca do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Saíram do mundo, mas o mundo continua dentro de si. A prática do pecado continua em suas mentes. Talvez não esteja praticando a coisa, mas mentalmente a sua mente está indo longe, está ficando distante do Senhor. Talvez você também está precisando de fazer um concerto com Deus, um renovar a aliança com Deus, renovar o concerto com Deus. Se você fizer isso, com certeza Ele vai te ouvir e Ele vai te dar a vitória, né? Ele vai te dar a vitória, porque o Senhor, Ele é bom. Então, irmão, o Senhor queria uma marca, né? Aqui, ó, vai dizer também, nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícia humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Então a gente vê mais uma vez falando sobre
uma simples marca, né? Por mais que o Senhor marque, mas nós por dentro temos que estar transformados, certo? Temos que estar transformados. Então não adianta você ser circuncidado, né? Como no passado, né? Na época do povo de Deus, que eles eram circuncidados, mas não adianta você passar por uma circuncisão e o seu coração está longe. De que adianta, né? E a mesma coisa hoje, não adianta você também aceitar a Cristo e viver com seu coração no pecado, viver com seu coração malicioso, a todo tempo pensando em maldade, pensando em pisar nas pessoas, pisar nos seus irmãos, fazendo acepções de pessoas. Não adianta você ter a marca de Cristo, dizer que é um servo de Deus, que é um crente, e ficar levantando calúnias com as outras pessoas, com seus irmãos, né? Criando histórias mentirosas, contando mentiras, né? Enganando as pessoas. Não adianta você ter a marca de Cristo e sair comprando para um e para outro e não pagar, pegar dinheiro emprestado e não devolver. Então isso aí de nada vale, né? Isso é sacrifício de tolo, né? Infelizmente é assim. Aqui também fala aqui, irmão, ó, quero ler aqui, a murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, ponto de partida para um novo capítulo da história do seu povo. Olha só, Deus aqui, ele estava dando mais uma oportunidade para o povo se arrepender, né? Então eu quero trazer isso aqui para os dias de hoje, mais uma vez. Eu quero dizer para você que toda nossa história, ela tem um começo, né? Tem um começo e tem um fim. E esse fim da nossa história, ela está em tuas mãos. É você quem vai escrever a sua história. Desculpa. Eu não sei como tem sido o começo da tua história. Se tem sido boa ou se tem sido ruim. Se tem sido mais ou menos como a história de Israel, cheia de altos e baixos. Mas uma coisa eu sei. A tua história, ela tem sido até o presente momento, até agora, nesse momento aqui da aula, a tua história tem sido aqui. Mas eu quero dizer para vocês, se a sua história não tem sido boa, Deus hoje, ele está dando uma oportunidade de você poder fazer um recomeço, né? Trazer um novo capítulo para a tua história. Coloca hoje um ponto final na tua história, né? Seja ela boa ou seja ela ruim, bota um ponto final. Começa hoje uma nova história, mas com Deus, né? Com Deus. Coloca Deus na frente e começa a escrever uma nova história da tua vida. Que com certeza Deus vai te abençoar ricamente. Eu queria falar também um pouquinho, rapidamente, para nós terminarmos. Falar um pouco sobre a Páscoa, né? A primeira Páscoa, ela foi estabelecida por Deus sobre a orientação de Moisés. Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 20. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado. Aqui está contando, irmão, que iam ter que chapiscar, né, o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte ia passar e iria levar os primogênitos. E aí essa foi a última praga pela qual o Senhor ia tirar o povo do Egito. Daí, quando Deus tira o povo do Egito, aí a Páscoa é celebrada. Então isso é a Páscoa, nada mais é do que a saída do povo do Egito. Só que
no conhecimento popular, as pessoas me fazem uma mistureba aí, né? Fala de chocolate, coelhinho da Páscoa, o ovinho do coelho, essas coisas todas assim. A gente sabe que coelho não põe ovo, né? Então é uma coisa que não tem nada a ver, né? É popular, certo? Mas no ensino teológico, a Páscoa significa a saída do povo de Deus do Egito, né? Então, um ano depois, Deus renova, faz mais uma festa, né? O povo celebra mais uma Páscoa, e depois, por causa da incredulidade do povo, custou 40 anos para que Deus parou com a circuncisão. Deus não se importava mais com a circuncisão durante 40 anos. E a festa também na Páscoa, que era a celebração, a adoração a Deus, Deus também não permitiu. Isso durou 40 anos. Só após o povo estar perto de conquistar a terra de Canaã, então Deus ali, ele vê que para que o povo pudesse entrar lá, eles iam precisar de mais intimidade com Deus. E para isso era necessário fazer a circuncisão. E logo depois, em seguida, juntamente com a vitória do povo, a celebração da Páscoa. Amém? Espero que você tenha gostado da aula, tá? Que Deus em Cristo possa nos abençoar a cada dia, né? E eu quero dizer para você que, né, que quebrou o conserto com Deus, né? Para você que se afastou dos caminhos do Senhor, né? A gente vê na história que Deus toda a vida ele é misericordioso, né? Então, eu conheço bastante pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, pessoas que tinham promessa, né? Tem promessa de Deus, mas não tem força para voltar, né? E eu, nesta aula, queria aqui aproveitar esse momento aqui, né? E dizer para você, volte para Deus, porque com Ele a sua vitória é garantida, com Ele a sua vitória é certa, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. As coisas do mundo, o mundo não tem nada a te oferecer, a não ser desgosto, tristeza, frustração, desânimo, derrota. Isso que o mundo tem, humilhação. É isso que o mundo tem a oferecer. Mas o Senhor, nesta hora, Ele quer te dar paz, alegria, conforto, força, vigor. Ele quer restaurar contigo a tua promessa. Ele quer fazer valer aquilo que Ele te prometeu e cumprir também na tua vida. Amém? Fica com Deus, que Deus vos abençoe. E não perca, no próximo domingo estaremos de volta com outros professores, né? Estaremos de volta aqui dando continuidade à Escola Bíblica Dominical. Ok? Fique com Deus, um forte abraço. Fique com Deus.